Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais um Cidade Entrevista. No último programa de 2022, o Serviço Público de Saúde se reorganiza no cenário de pós-pandemia. Custos, investimentos, a rotina da vacinação e a retomada da atenção primária. Nosso convidado é Beto Preto, secretário de Estado da Saúde. Nosso convidado chegou, secretário Beto Preto. Bem-vindo de volta. Satisfação. Prazer revê-lo. Satisfação enorme estar aqui com vocês, falar de saúde, finalizando o ano, preparando 2023. Eu me reporto ao deputado federal eleito, o quarto mais votado do Paraná, ou ao secretário de Estado da Saúde? Ao amigo Beto Preto. Boa, bem-vindo, secretário. Vamos lá. Secretário, 22, é hora de balanço. Qual é o resumo da ópera, hein? Puxa, passamos um ano difícil. Bem melhor do ponto de vista da pandemia do Covid-19, a vacina funcionou muito. Agora nós temos outros detalhes para serem pensados, a crise econômica, a inflação dos insumos de saúde, retomada de procedimentos e tudo que vem pela frente. Saúde não para nunca, saúde continua atendendo as pessoas, abrindo as portas e por isso esse é o momento que nós vivemos agora. Covid na China é um perigo para a gente, secretário? Perigo muito grande. Nós estamos acompanhando isso muito de perto, com informações da OMS, da OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, entendendo o que está acontecendo, pelo jeito do que se apresenta, as informações que nós temos são de quadros de infecção em massa, porém ainda com menos internações do que isso deveria proporcionar se não houvesse vacina. Correto. Mas no Brasil nós já estamos vendo alguns estados no norte do país, no centro-oeste, já com leitos sendo utilizados para internamentos de síndromes respiratórias agudas, de casos aí relacionados com a possibilidade da circulação de variantes ou subvariantes do Covid-19. Então, isso tem nos preocupado muito, continuamos avaliando, temos um número pequeno de pessoas, de cidadãos internados no Paraná por Covid ou por infecções respiratórias agudas mesmo no verão. Sim. E vamos continuar acompanhando e, se for necessário, vamos alertar. No momento, o grande alerta, Gelson, o grande alerta é a vacinação. Primeira dose de reforço, ainda temos praticamente 4 milhões de paranaenses que não tomaram essa dose. É um número preocupante. Isso. E a segunda dose de reforço, o número é maior ainda, até porque 4 milhões não tomaram a primeira dose. Então, esse é o momento do estado da arte que nós nos encontramos no combate à pandemia do Covid-19. O alerta é maior por conta do período e a circulação em função das festas de final de ano, secretário? Sem dúvida, são festas, feriados, aglomerações do bem, que são aquelas familiares, e as aglomerações de um modo geral, shows, eventos, isso tudo está liberado nesse momento. Sim. E se tiver vacinado, está muito próximo de estar tranquilo, absolutamente tranquilo. Porém, nós tivemos até agora 4 ondas de Covid no Brasil. Sim. As 3 primeiras foram muito letais, muito mortais. E nós tivemos a 4ª onda, que foi a maior em número de casos, que foi a de janeiro do ano passado, a janeiro de 2022, agora no início do ano, no verão, devido a grandes aglomerações, e que, felizmente, veio no momento em que a população estava plenamente vacinada. Correto. Então, se nós passarmos por este momento de verão, com aglomerações, com festividades, vacinados, eu vejo que nós vamos avançar. Por isso, nosso apelo sempre, olhando nos olhos dos nossos espectadores, é sempre pedir para deixar a vacinação contra o Covid absolutamente realizada, não perder data. E quem perdeu, quem ficou atrasado, que vá até a unidade básica de saúde, até o centro de saúde do seu município, do bairro que você mora, se for uma cidade maior, e coloque em dia a vacina contra o Covid. Todas as vacinas são importantes. Sim. As não Covid, todas elas. Mas eu quero chamar a atenção para a vacina do Covid, que causou tantos transtornos na vida de todos nos últimos 3 anos. Aliás, secretário, já vamos falar também do socorro do Estado, né, nessa reta final do ano. As contas desequilibraram demais por conta dos investimentos na pandemia, mas sem perder conexão com a vacina. Manchete da Folha de São Paulo da última quarta-feira. Saúde amplia a vacinação da Covid para crianças de 6 meses a 4 anos, a 4 dias no final do governo Bolsonaro. Quero que o senhor faça uma leitura dessa medida agora na reta final, hoje é o último dia do governo Bolsonaro, e já aproveita e fala da expectativa para o governo que está chegando e o que é que pode mudar.
dia 5 de outubro de 2022, o governador Ratinho Júnior me nomeou novamente secretário de Estado. Sim. O meu antecessor, doutor César, já tinha feito o expediente ao Ministério pedindo vacinas para essa faixa etária. Durante o período que já estava renomeado, o Ministério comprou vacinas chamadas Pfizer Baby, que são para crianças até 2 anos, Sim. e comprou um quantitativo de 1 milhão de vacinas para o Brasil todo. Se nós tivermos a ideia que cada esquema vacinal para essas crianças com a Pfizer Baby era de 3 vacinas, então comprou doses para 335 mil crianças, 335 mil esquemas vacinais. Sim. Mandou para o Paraná 50 mil doses, ou seja, 17 mil esquemas vacinais de Covid para crianças com comorbidades e tudo mais. Os municípios utilizaram, Londrina utilizou, Maringá utilizou, Curitiba utilizou, todos, e pedindo mais doses. Sim. Como é que fica? Nós repetimos o expediente solicitando mais doses, solicitando liberação. Correto. E agora, na última semana de dezembro, vem essa informação da liberação. Isso poderia ter acontecido em outubro, em novembro. Sem dúvida. Poderíamos ter mais vacinas à disposição. Culpa da transição? Não, eu acho que isso tudo é o retrato do que a gente passou na pandemia, né? Por várias vezes o Estado do Paraná se antecipou, abrindo vacinação de outros grupos, chegando em outros grupos que não estavam previstos no PNI, porque o Ministério segurava. Se antecipou muito o Estado. Agora, infelizmente, quem compra, quem tem que comprar, quem tem a incumbência, o dinheiro para comprar vacina no país, é o Ministério da Saúde, é o governo federal. Então, nós defendemos isso. Correto. Porém, poderia ter sido mais ágil, poderia ter comprado mais doses, mas assim, não é crítica. Eu acho que é só uma constatação. Secretário, vai mudar muito no próximo governo, na sua opinião? Eu acho que nós temos que ser também, ter a mesma postura que nós tivemos agora. Correto. De criticar quando for necessário criticar, de auxiliar, de um modo gentil, como sempre fizemos, Sim. mas apontando os caminhos. O Paraná teve um enfrentamento que eu reputo que teve um enfrentamento contra o Covid que foi muito equilibrado e que deu segurança para os paranaenses, mesmo diante de situações catastróficas que nós tínhamos. Sim. Então, eu vejo que nós temos, sim, muito para mostrar e vamos continuar nessa tocada. O governo Ratinho Júnior, o governador Ratinho Júnior, é muito equilibrado e sempre colocou a ciência e o bem-estar da população na frente de outros condicionantes que existiam à época. Como é que estão financeiramente os municípios e o Estado nesse cenário de pós-pandemia? E o que está sendo feito, secretário? Cada vez mais, o Estado e o município estão entrando na participação financeira do que era uma obrigação financeira federal. O teto dos gastos, principalmente, pegou saúde e educação. Sim. Em 2016. No orçamento de 2017 até agora, no orçamento federal, há uma perda de cerca de 23% dos valores federais Quase de investimento. um quarto de Exatamente. Então, veja, isso tem que ser revisto. Sem dúvida. Porque não é gasto em saúde, é investimento em Sem saúde, dúvida. é a população que precisa. E se o governo federal não coloca, o Estado e o município se obrigam a ter um jeito de correr atrás. Antes da pandemia, Gelson, veja só esse exemplo. 1 litro de soro fisiológico, que é usado numa UPA, é usado num pronto-socorro de um hospital, dentro de um hospital, para fazer a medicação, para reidratar um paciente, lá na clínica de hemodiálise, é o principal insumo. Sim. Custava R$ 3,70, R$ 3,90. E hoje? Custa R$ 12. Meu Deus! Essa inflação, ela não chega lá no índice oficial de inflação, mas houve um acréscimo de 200%, 300%. Isso vai bater aonde? Vai bater principalmente na instituição que atende o Sistema Único de Claro, Saúde. lá Há na ponta, 14 anos. 14 anos não se reajusta a tabela. E aqui eu não estou discutindo o modelo, se vai continuar pagando pela tabela ou por pacote, ou vai avançar, se vai retroagir. O fato é que os nossos hospitais, as nossas clínicas e também os orçamentos em saúde de todo o país precisam efetivamente do reforço financeiro federal. E isso se reveste, por exemplo, eu tenho contato direto com diversos hospitais do Paraná e alguns hospitais de médio porte filantrópicos têm dificuldade agora. Estão tendo e não fecharam ainda a folha do 13º. Meu Deus. Então, esse é o momento, o governo do Estado, o governador pediu que nós montássemos um projeto de lei, foi encaminhado à Assembleia, com todos os pareceres da Procuradoria-Geral
do Estado, Controladoria Geral também, a própria Casa Civil, nós estudamos muito isso. Então, montamos uma estratégia que foi aprovada na Assembleia Legislativa, começamos a pagar agora a contribuição para esse desequilíbrio financeiro do SUS, uma contribuição do Estado do Paraná, para todos os hospitais e todos os municípios. De quanto a gente está falando, secretário? Nós estamos falando de 190, 200 milhões de reais, numa parcela única, que equivaleria a mais ou menos um mês do pagamento destes hospitais. Então, por exemplo, aqui os hospitais de Londrina, exceptuando-se o Hospital Universitário, Zona Norte, Zona Sul, que são do Estado, e mais as clínicas de hemodiálise e outros serviços agregados, nós já depositamos na conta do Fundo Municipal de Saúde de Londrina 14 milhões de reais. Um pouco mais de 14 milhões de reais. E Maringá? Maringá, um pouco mais de 10 milhões de reais. Claro, deixando o Hospital Universitário de Maringá de fora, porque é um hospital do Estado. Os outros hospitais privados, filantrópicos e privados, estão dentro desta possibilidade de contribuição. E todos os hospitais que são contratados diretamente ao Estado também vão receber no mês de janeiro essa contribuição. Então, nós temos recursos de 3 milhões e 200 para Apucarana, 3 milhões e 400 para Umuarama, 3 milhões e 200 para Campo Mourão, 1,5 milhão para Cianorte, por aí vai. Todos os municípios que têm gestão plena do seu sistema municipal de saúde estão recebendo no Fundo Municipal de Saúde e vão fazer os repasses a estas instituições. Aqueles municípios que estão diretamente contratados pelo Estado, Cambé, Ibiporã, Guarapuava, Ponta Grossa, Cascavel, Paranaguá, nós vamos fazer essa aditivação e esse pagamento a partir do mês de janeiro. É uma recomposição necessária. É uma recomposição, uma Até porque contribuição. O atendimento não pode parar, né, senhor? É uma contribuição de socorro, sem dúvida, emergencial aos hospitais para que mantenham a sua porta de entrada, seu porta de pronto-socorro, porta de funcionamento, de acolhida dos pacientes abertos. Mas, secretário, vai dar para segurar a onda enquanto a gente não faz o necessário debate da revisão do teto do SUS? Dá para segurar aí alguns meses, esse foi o nosso esforço, mas nós não podemos ficar com a visão tapada perto de situações tão difíceis que os hospitais estão passando. Caso contrário, nós vamos se limitar a atender urgências, emergências, e não evoluir no tratamento de doenças crônicas. E a gente não pode, porque a realidade mudou muito depois do cenário de pandemia, né? Sim, sem dúvida. Novas demandas, pressão sobre o sistema. Sem dúvida. Nós temos lá na Secretaria de Estado e a maioria dos municípios uma relação franca e fizemos o dever de casa. Sim. Mas não adianta. Nós precisamos de recursos para implementar novos atendimentos. E, por isso, há necessidade do governo federal fazer sua parte. Me dá uma referência de valores, de quanto de recomposição a gente está falando, secretário? Porque com mais de uma década sem uma atualização, eu não consigo nem imaginar um número para isso. Isso é um dinheiro... Nós falamos agora, a transição de governo fala uma recomposição imediata de 22 bilhões de reais. Eu vejo que para isso, só para recompor alguns programas que já existiam. Meu Deus. Se nós não pensarmos grande ali na frente, nós não vamos conseguir colocar... a questão da saúde mental, por exemplo, Gelson. Sim. Nós fazemos um investimento pequeno, incentivando os municípios a pensar saúde mental. Mas se nós não continuarmos na nossa política de abrir os CAPs, de remunerar melhor os CAPs, contratar os profissionais médicos para esse processo também, porque muitos CAPs estão com dificuldade de contratar o médico psiquiatra. Sim. Nós vamos ter cada vez mais a porta... se não vou dizer fechada, mas com dificuldade de abrir. Sim, entendi. Então, é o momento, sim, de fazer grandes investimentos em saúde. Eu vejo que a recomposição do orçamento federal é importante, porém, não é só recompor, é olhar para frente com o olhar de não sabotar o Sistema Único de Saúde. Sem dúvida. Caso contrário, nós vamos ter ali na frente, inclusive, a chegada cada vez maior de capital estrangeiro, comprando planos de saúde, comprando hospitais, como aconteceu em Londrina e Maringá, por exemplo. Sim. E nada contra, mas nós precisamos manter o sistema. Num cenário de pós-pandemia, a gente vai ter que rever essas estruturas. Eu estou falando, por exemplo, de mais hospitais, novos hospitais. Em Londrina, por exemplo, ainda tem aquela demanda do hospital da Zona Leste. Teremos novos hospitais ou segue a política de investir na estrutura que está aí, secretário? Nós temos que fazer esses hospitais funcionarem. Correto. Não é?
E bem, né? E bem funcionando. Nós tivemos uma parceria em Telêmaco Borba e Vaiporã, em Guarapuava, com hospitais filantrópicos, com os nossos hospitais, com a estrutura, Sim. equipamentos nossos, mas os hospitais filantrópicos tocando. Então, o Hospital de Cianorte, de Sarandi tocou em Vaiporã, o Hospital de Santa Casa de Ponta Grossa tocou o Hospital de Telêmaco Borba durante a pandemia e o Erasto Gertner tocou o Hospital de Guarapuava durante a pandemia. Os contratos se encerraram, a urgência se encerrou. Agora, a nossa Fundação Estatal de Assistência à Saúde tem feito esse trabalho. Mas é um modelo bacana, não é? É um modelo bacana e agora nós queremos fazer o quê? O projeto que foi a Assembleia nos dá a possibilidade de tentar fazer isso novamente, em valores cabíveis, equilibrados, e que não atender também não apenas casos de insuficiência respiratória. Vamos colocar esse assunto para abrir o próximo bloco, Claro, secretário? vamos Até lá. porque o espírito de corpo dentro dos hospitais universitários reagiu muito mal a essa Esse é um outro assunto, Esse é outro assunto, projeto de lei. É outro projeto que eu quero falar sobre ambos. Vamos fazer lá. um intervalo? Claro. Daqui a pouco a segunda parte do nosso Cidade Entrevista de hoje, o último programa de 2022. Estamos fazendo um balanço do que foi a atuação do Serviço Público de Saúde no Paraná. O nosso convidado aqui no estúdio é Beto Preto, secretário de Estado da Saúde. O intervalo é rapidinho e a gente já volta. Não saia daí. Até já. De volta com o Cidade Entrevista, o último, o derradeiro programa de 2022. E, gente, não poderia ser diferente. Nosso convidado é Beto Preto, secretário de Estado da Saúde. A gente está fazendo um balanço e, obviamente, já olhando para o futuro. Por falar em futuro, secretário, o senhor deixou a provocação no bloco anterior sobre o futuro dos hospitais, né? Já vou chegar àquela proposta de entregar para a iniciativa privada a gestão, teve muita confusão, o espírito de corpo nos hospitais universitários foi estridente, mas me fala sobre novas estruturas. Eu lhe perguntei do Hospital da Zona Leste de Londrina, nós vamos ter novos hospitais sendo incorporados ao sistema? Nós estamos num momento de transição aqui no Paraná e nós temos alguns hospitais que devem abrir as portas, eu não diria em 2023, mas nos próximos 2 anos ou 3 anos. É mesmo, secretário? Sim. Onde? Me dá Por exemplo, o Hospital de Cornélio Procópio, bacana, que é um hospital feito com recursos federais, mas é municipal, mas vai se transformar em regional. Mas o Estado também botou O dinheiro Estado ali, né? vai ajudar, já colocou recursos, mais quase 17 milhões para comprar equipamentos, e agora nós vamos ter que ajudar no custeio disso. Estratégico para o Norte Pioneiro, hein? Sim. Nós temos o hospital, a ampliação do Hospital do Norte Pioneiro, em Santo Antônio da Platina. Correto. Nós temos o Hospital da Criança de Maringá, Sim. que é uma grande obra, tem que ser tratada como tal, e principalmente nas especialidades que temos mais dificuldade aqui na região norte e noroeste do estado. Eu diria com a oncologia pediátrica, o tratamento do câncer, a questão das doenças raras e também a cirurgia pediátrica, cirurgia geral pediátrica, que é uma necessidade da região noroeste. Mas isso tudo só vai funcionar se tiver um olho de resultado. Caso contrário, você coloca recursos e não tem os resultados esperados. Tem que performar, Tem que ter performance. Essa é, talvez, a grande chave do segundo mandato do governador Ratinho Júnior na área da saúde. A busca de elencar custos cabíveis, equilibrados, com a performance necessária. Caso contrário, nós vamos continuar tendo hospitais que não devolvem ao cidadão o dinheiro público investido. Ô, secretário. Nós tínhamos um hospital em Curitiba, Oswaldo Cruz, que internava 22 pessoas por mês e que custava R$1.800.000. Então, nós temos grandes exemplos de como o dinheiro pode perder força no momento de ser gasto, se não tiver performance junto. Então, nós estamos trabalhando muito nesse assunto. Nos próximos 4 anos, na área da saúde, deve ter esse perfil de controlar custos, discutir custos, apertar custos para melhorar o gasto, melhorar a maneira de gastar o dinheiro. Transparência. Gelson, e isso talvez valha muito para essa questão também nos hospitais universitários. Sim, eles não entenderam transparência a proposta do Estado? Total. Eles não entenderam? Entenderam. Mas por que chiaram tanto? Olha, nós temos um orçamento do Estado, gastos em assistência à saúde. Sim. Nós temos quase 26%, 27% dos recursos do Estado do Paraná, gastos em saúde, vão para os 4 hospitais universitários, que devolvem quase 8% da assistência ao paranaense.
Claro, é importante frisar o papel que esses hospitais têm na formação. Sem dúvida. Porém, São hospitais e escolas. sim, hospitais e escolas são fundamentais. Ok. Mas nós temos que aliar academia, formação, Mas se recebe com assistência. 25% do orçamento, não pode entregar só 8%. Exato. Então, é esse o contexto. É 1.130 bilhões de reais por ano, 550 milhões Londrina. Qual que é a proposta do Estado, secretário? É a criação de um conselho, Tá. um conselho que reúna os hospitais e também os reitores, mais membros do governo, e que neste conselho nós possamos discutir metas, discutir o planejamento, discutir o financiamento das ações e, principalmente, ter uma transparência total, transparência completa no gasto do dinheiro público estadual nas suas próprias estruturas. Correto. Não é? A gestão plena do município de Londrina, município de Maringá, tem alguns gargalos com os dois hospitais. Cascavel e Ponta Grossa tem um outro viés, já que são contratados diretamente pelo Estado. Porém, faça chuva ou faça sol, né? A conta é paga pelo Estado do Paraná. O dinheiro está lá, né? Então, é nesse sentido que o projeto foi à Assembleia Legislativa. Nunca houve, em nenhum momento, isso é importante frisar, qualquer tipo de ingerência por parte do governo e nunca houve qualquer tipo de pensamento de ferir a autonomia universitária. Sim. Isso ficou claro desde o início. Inclusive, quem nos ajudou a redigir o primeiro projeto de lei que foi à Assembleia foi a própria equipe da Secretaria de Ciência e Tecnologia, Ensino Superior. Professor Debono. Exatamente. Então, nós nunca houve, nós deixamos passar esse momento da discussão mais acalorada. Nós queremos, inclusive, deixar claro no próprio texto da lei que se os hospitais universitários tiverem essa vontade, as suas próprias fundações podem ajudar a suprir em alguns setores, mas nós não vamos interferir nisso. Nós queremos dialogar sobre o gasto financeiro destes hospitais, para onde os recursos vão, como eles vão e de que maneira eles serão aplicados. Qual é a assistência que isso vai proporcionar ao Estado do Paraná. Nunca houve nada fora disso e é importante frisar. Toda essa lenda urbana que foi criada, toda essa maledicência que foi criada, nos fortaleceu para continuar fazendo enfrentamentos que forem necessários para dar performance melhor ao gasto financeiro em saúde no Paraná e, principalmente, transparência completa de cada centavo investido também nos hospitais universitários. O Estado não recua. Não recuou e conseguimos fazer a criação deste conselho, que vai ser um instrumento importante para o futuro. Não só este, mas também lá com o Hospital do Trabalhador, nós queremos melhorar os gastos em saúde do Paraná. Esses próximos 4 anos, eu tenho certeza que esse vai ser um dos pontos fundamentais. Secretário, recomposição da atenção primária, porque não é só Covid, né? Tem tudo para fazer, né? Tem tudo. Aliás, 2 anos represados. Vou começar, por exemplo, com cirurgias. As cirurgias eletivas. O nosso Paraná tem o maior programa de cirurgias eletivas do Brasil. Hoje está no Paraná. Nós tínhamos aí 10, 12 milhões por ano de mutirões de cirurgias eletivas do governo federal. A gente empatava o mesmo dinheiro e seguia o ano todo ainda sem completar esse valor. O governador Ratinho Júnior falou, vamos ser otimistas, que vai ter uma recuperação grande. Colocamos 150 milhões no final de 2021, Gelson. E agora já autorizou mais 150 milhões. Então, só da parte estadual, com a tabela dobrada, porque a portaria do Ministério autoriza isso. Muitos hospitais já começaram a fazer, outros ainda enfrentam dificuldades porque estão usando seus leitos em urgências e emergências. Correto. Agora, já começou a andar, eu tenho certeza, já estamos, 1/3 dos recursos já foram utilizados, ou seja, 50 milhões. É muito mais do que nós tínhamos antes. E vamos continuar fazendo esses investimentos em cirurgias eletivas e eu quero crer, eu tenho muita fé, principalmente aqui na região de Londrina, eu tenho trabalhado muito para que os 2 hospitais, Zona Norte e Zona Sul, tenham esse viés muito forte. Correto. Precisamos colocar cada vez mais condições para que eles possam nos ajudar a fazer com que essa espera diminua para o cidadão aqui do norte do Paraná. Não dá para ficar 2 anos aguardando uma fila, uma cirurgia de vesícula, uma retirada da vesícula por pedra na vesícula. E por aí vai. Mas com calma, com tranquilidade, vamos tratar desse assunto, chamando os colegas médicos, as equipes de enfermagem,
remunerando melhor, fazendo acontecer. Como é que foi para o senhor sentar na frente do governador e ouvir dele o pedido para se manter secretário de Estado da Saúde, depois de ter sido o 4º deputado federal mais votado do Estado do Paraná? Eu faço parte do time do governador Ratinho Júnior, tenho lealdade total. Isso ficou muito demonstrado na pandemia. Sim. Conseguimos juntos ultrapassar momentos difíceis, tomadas de decisão que foram duras. Quando falei para ele, governador, não vamos fazer hospital de campanha no Paraná. Ele falou, puxa, mas todo mundo está fazendo. Eu falei, segura que vai ser o melhor. E foi. E assim, muitas apostas que nós fizemos e ele sempre bancou essas apostas. Existe entre nós uma grande... Bancou porque confia, uma grande confiança e essa confiança que a gente quer continuar sendo leal com ele e leal com a população do Paraná, que elegeu, agora reelegeu o governador com quase 70% dos votos. Esse governador que fez os primeiros 4 anos está mais experiente, preparado para os próximos 4. E esses próximos 4 eu tenho certeza, vão ser 4 anos aí de boas novidades, soluções tecnológicas. Vamos começar a colocar o Paraná em outro patamar, até de grandes políticas públicas. E ele colocou isso para nós no sentido de manter, nesse momento, a nossa posição, porque gostaria de continuar o trabalho. Certo. E nós temos números importantes, Gelson, esses números da atenção primária em saúde, Sem dúvida. porque a atenção primária atende todo mundo. Se você não tem um investimento importante na atenção primária, você deixa a desejar. E o Estado tem que ajudar os municípios. Veja, nós temos no Paraná unidades básicas de saúde, 2.100. Nós fizemos, ou nós terminamos de construir, ou reformamos 500. Então, em 4 anos, nós temos mão diretamente sobre 1/4 das unidades básicas de saúde que existem nos municípios ao longo de 35 anos de SUS. Então, isso demonstra que esse foi um governo municipalista, esse foi um governo que pôs a mão no território municipal, ajudando o prefeito, ajudando o secretário municipal de saúde, olhando para a população de todos os municípios. Então, assim, não dá para parar, nós temos que continuar o trabalho, com garra, com determinação. É isso que ele pediu. E o governador é nosso líder, o que ele coloca como missão, a gente está aí para cumprir. Estamos junto com ele. Feliz ano novo. Para você também, Deus parabéns. te abençoe. Obrigado. Parabéns a você, Para nós, parabéns à Rede Massa. Alegria estar aqui com vocês e que 2023 seja um ano de vida. Vamos vencer, vacinando, continuar o trabalho. Nossos agradecimentos a Beto Preto, secretário de Estado da Saúde. O último Cidade em Entrevista de 2022 fica por aqui, reforçando os nossos votos de que o próximo ano seja incrível para todos nós, com muita união e, acima de tudo, de muita saúde. Cidade em Entrevista fica por aqui. Se você perdeu o programa de hoje, ele estará disponível daqui a pouco no nosso perfil lá no Facebook. Eu e o secretário Beto Preto desejamos a todos um feliz ano novo e até sábado, até 2023. Tchau, gente. Até lá.